Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aula. Eu sou Tatiane Maria, do blog tatianemaria.com.br. Nós vamos começar hoje uma série de vídeos que vão mostrar como funciona o Photoshop desde o início. Tá? Então nós vamos começar com tutoriais bem simples para pessoas que estão no nível básico. Pessoas que não conhecem muito bem o programa, ou que nunca mexeram e estão a fim de aprender. Então, começando do básico e avançando aos poucos para que essas pessoas possam estar também iniciando aí o aprendizado no Photoshop. Nós estamos usando o Photoshop CS6, mas a videoaula de hoje ela funciona da mesma maneira para todas as outras versões. Nessa videoaula, então, a primeira do nível básico, nós vamos aprender a abrir e criar documentos novos e salvar esses documentos. O processo de abertura, criação e importação de elementos é igual a outras versões do Photoshop e a mesma coisa também de outros aplicativos. Nós vamos em Arquivo, Novo. Abra essa caixa de diálogo que se chama Novo e nela nós temos a opção de dar um nome para o documento. Nós vamos dar o nome de básico 1. Nessa caixa também eu posso escolher o tamanho, a largura, que eu vou colocar 800, e a altura eu vou colocar 600. A resolução, nós podemos colocar, nós vamos determinar a resolução de acordo com a finalidade do documento. A finalidade desse documento aqui seria para arquivos padrão de internet. Então, nós vamos usar 72 pixels, 72 dpi. Se fosse para documentos impressos, se fosse imprimir, eu iria usar 300 de resolução. Nós vamos escolher a cor branco, né? Mas temos também a opção de cor de plano de fundo, que no caso aqui seria o quadrado que fica logo atrás aqui, para descobrir qual é a cor de plano de fundo, né? Aqui está preto, tá? Mas nós vamos escolher branco, poderíamos também escolher transparente. Para esse caso, nós vamos escolher branco. Se você tiver informações como perfil de cores e proporções de pixel, aí você pode também estar selecionando as opções aqui no avançado. Se estiver tudo ok, se você já definiu tudo, você clica em OK e o documento será aberto. Depois de criado, esse arquivo pode ser salvo imediatamente. Então, nós vamos em Arquivo, Salvar Como, e nós vamos criar um básico 1. Aqui, nessa opção de formato, eu vou escolher qual é o formato que eu quero, que é o formato nativo do Photoshop, o PSD, ou JPEG. No caso, eu vou marcar JPEG aqui e vou salvar. Sempre com a qualidade máxima 12 e dou OK. Bom, então nós aprendemos a criar um documento novo e a salvar o documento. Sempre é o mesmo processo, tá? E para abrir um documento que já existe, eu vou fechar esse aqui, eu venho em Arquivo, Abrir, e aí eu vou abrir o mesmo documento que eu acabei de criar. Eu vou escolher a pasta onde eu salvei o arquivo, clico nele e depois venho aqui na opção Abrir e o documento será aberto. Os atalhos que nós usamos para as opções seria Ctrl+O para abrir, O de Open, Ctrl+N para criar um novo documento, N de New, Ctrl+S para salvar algum documento, S de Save. E para salvar uma nova versão do mesmo arquivo, você pressiona Ctrl+Shift+S, que aí escolhe o formato e um novo nome para o documento, caso queira. Aqui no menu Arquivo, eu também posso abrir os últimos arquivos, os mais recentes, que eu trabalhei no Photoshop. No caso, por exemplo, Básico 1, que foi o último que eu trabalhei. Para fechar, basta somente o arquivo, né? Para fechar somente o arquivo, basta eu clicar no X aqui da janelinha com o nome do arquivo, tá? Essa é a janela do arquivo todo.
Então, eu clico no X aqui para fechar este arquivo. Se eu clicar nesse X, eu vou fechar o programa. Então, eu quero fechar só o arquivo, eu clico nesse X aqui. Fechei o arquivo. Venho, arquivo, abrir recentes, eu tenho 15 arquivos aqui. Se eu quiser mudar o número de arquivos que vai aparecer nessa lista de arquivos recentes, eu venho em editar, preferências, controle de arquivos. E aí, nessa janelinha, aqui onde tem 15, eu posso mudar para uma quantidade inferior ou mesmo mais arquivos que ele vai guardar na memória aqui. Eu pedi 20 arquivos, então agora eu venho em arquivos recentes e aí ele vem com os últimos 20 arquivos que foram trabalhados aqui no Photoshop. Bom, agora nós vamos em arquivo, abrir o atalho de cada item aqui dos menus, tem logo aqui do lado do nome, ó, arquivo, abrir, Ctrl O. Nas ferramentas acontece a mesma coisa, essa ferramenta é a ferramenta mover. E tem logo do ladinho do nome dela, quando a gente pausa o mouse em cima da ferramenta, vai aparecer o nome da ferramenta e o atalho, tá? Então, vamos em arquivo, abrir. Nós vamos abrir, então, básico, para a gente fazer uma alteração. Eu vou apenas escrever um nome, o meu nome aqui. Note que quando eu escrevo o meu nome, automaticamente surgiu uma nova camada aqui, né? Essa nova camada, ela é separada do outro. Então, se eu quiser salvar esse arquivo, eu vou ter que salvar como direto, né? Se eu quiser salvar esse arquivo direto, eu vou salvar como um arquivo aberto, que é um arquivo PSD, que é o arquivo nativo do Photoshop, né? Bom, então se eu quiser salvar um arquivo, agora com as camadas, preservando todas as camadas que existem no documento, como nesse caso aqui são duas, eu tenho que salvar então como um arquivo do Photoshop, que é PSD, né? Que na verdade... significa Photoshop Documento. PSD. Ok? Daí, se eu quiser abrir preservando todas as camadas, que agora, depois que eu escrevi o que significa a abreviatura PSD, então agora eu vou salvar as 3 camadas abertas. Arquivo, salvar como, e aí ele já virá no formato PSD. Posso trocar também para JPEG? Sim, posso. E ele vai achatar automaticamente a imagem para mim. Mas nesse caso aqui eu vou querer salvar mesmo no formato PSD. Eu vou salvar como básico 1 também. E aí eu vou dar OK. Fecho esse documento, clicando no X ali, né? Ctrl W é o atalho. Observem aqui, ó, fechar, Ctrl W, tá vendo? Bom, então vamos lá. Vamos abrir agora. E aí, onde eu salvei o documento, eu tenho agora o básico no formato de imagem JPEG, tipo de item. Aqui está escrito, né? Arquivo JPEG. E aqui, Adobe Photoshop Image, né? É o tipo do arquivo. E aí eu vou abrir e todas as 3 camadas continuarão abertas aqui e editáveis. Se eu quiser alterar a cor dessa fonte aqui, então clicando 2 vezes dentro dessa caixinha, eu seleciono todo o texto e para fazer uma alteração de cor, escolhi qualquer cor aqui, tá? E agora apenas eu vou salvar. Isso mostra que, salvando um arquivo como PSD, a qualquer momento que eu abrir esse arquivo, eu posso fazer alterações. Não só nas camadas que já existem, mas também posso criar novas camadas também, tá? Então, por exemplo, no texto, se eu quisesse criar ainda uma outra, né? Aqui, aí vai aparecer então a nova camada, e agora eu tenho 4 e basta eu salvar, né? Porque esse documento já existe.
fecho novamente e vou mostrar para vocês que lá vai estar a quarta camada, né, do arquivo depois que eu editei. Dessa maneira fica fácil de entender que todas as vezes que eu precisar editar um arquivo que esteja no formato PSD, ou seja, arquivo aberto, eu vou ter todas as camadas e eu vou poder fazer alterações nelas conforme a necessidade, mesmo depois que eu já fechei o documento. Posso fechar o Photoshop também, que eu vou conseguir editar esse documento aí a qualquer tempo. Se for um documento em JPEG, eu já não consigo fazer essa edição, tá? Ele não é mais um arquivo editável, ele é um arquivo finalizado já. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo da série Photoshop Básico. Cliquem em gostei, favoritem o vídeo para ajudar na divulgação do canal e também se inscrevam para que possam receber, né, por e-mail todas as atualizações. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Aguardo vocês na próxima.